Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana do Processo Civil. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, eu recomendo que você assista, porque nessa aula eu tratei de alguns aspectos essenciais no seu planejamento de estudos para você obter sucesso no estudo comigo do Processo Civil. É claro que essas regras de planejamento de estudos você pode aplicar também para outras matérias, mas é essencial que você esteja comigo nessa jornada aplicado para finalmente aprender o processo civil sem frescuras, gabaritar na sua prova e finalmente ser aprovado no concurso público que você deseja. É isso que você precisa. Como é que nós estudamos o tópico de hoje, que é o tópico atos processuais? Então veja, primeiro eu passo aquela estrutura para vocês dos atos processuais. E aí, o primeiro tópico que nós começamos a estudar são as formas dos atos processuais. Então, um ato processual, quando ele é realizado dentro do processo, existe uma forma específica para que esse ato seja realizado? É isso que a gente já vai ver daqui a pouco. Dentro da forma dos atos processuais, a primeira coisa que você precisa anotar no seu caderno e que você precisa fazer uma fotografia disso para que depois a gente entre com os detalhes. Então, olha aí comigo, dentro da forma dos atos processuais, eu tenho os atos em geral, a prática eletrônica, os atos das partes, os pronunciamentos do juiz e os atos do escrivão ou chefe de secretaria. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre os atos, as disposições gerais dos atos processuais, que seria esse tópico no Código de Processo Civil, que o CPC ele chama de atos em geral. Então, quais são as regras gerais para prática de qualquer ato processual? Então isso vai servir para todos aqueles que participam do processo, então o juiz, as partes e os serventuários da justiça. E dentro desse tema, atos processuais, disposições gerais, eu quero que você não se esqueça o seguinte, 3 regras importantes. Primeiro, regra geral, o ato processual tem forma livre. Excepcionalmente, ele terá forma determinada. Segunda regra, os atos processuais eles são públicos. Excepcionalmente, alguns atos processuais deverão seguir em segredo de justiça. E a terceira regra é que os atos processuais são realizados sempre em língua portuguesa. Professor, é possível a juntada de um documento estrangeiro dentro do processo? Sim, desde que ele esteja devidamente traduzido, e aí eu já vou falar para você qual é a forma de tradução que é admitida pelo Código de Processo Civil. Dentro dos atos em geral, tem mais 2 tópicos importantíssimos e que despencam em prova, porque são tópicos que vieram com o novo Código de Processo Civil, que é o tema negócio jurídico processual e o tema calendário processual. Esses 2 temas, eles despencam em prova. Nós vamos começar a análise daquele primeiro tópico que eu disse para vocês. Olha, professora, regra geral, então, os atos processuais têm forma livre e, excepcionalmente, ele vai ter uma forma determinada na lei. O que acontece se o ato processual ele não obedece àquela forma determinada na lei? Aí veja, não obedecida a forma, o ato poderá ser declarado nulo pelo juiz. E aí nós estudamos o tema de nulidades numa próxima aula. Então vamos lá. Primeira regra, artigo 188 do CPC, que diz o seguinte: os atos e termos processuais eles independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então aqui nós temos a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Regra geral, os atos processuais, eles independem de forma determinada, ou seja, eles têm forma livre.
aí excepcionalmente ele terá uma forma determinada que deve ser obedecida pelas partes ou pelo juiz. E aí, se isso não for obedecido, esse ato processual ele é considerado como nulo. Então veja, o artigo 250 do Código de Processo Civil, ele vai falar quais são as regras para o serventuário, que vai ser você, elaborar um mandado de citação. Caso o mandado de citação não obedeça àqueles requisitos do 250, essa comunicação do ato processual, que é a citação, ela pode ser declarada como nula no processo. Então, um exemplo de exceção, ou seja, um ato processual que excepcionalmente ele tem forma determinada, é justamente o artigo 250 do Código de Processo Civil, ok? Então, regra geral, ato processual tem forma livre. Excepcionalmente, ele tem forma determinada, como, por exemplo, eu dei para vocês o artigo 250. E ainda assim, o Código de Processo Civil, ele traz aquele jeitinho. Ele diz que se o ato processual, ele tinha uma forma determinada, mas ele mesmo tendo este defeitinho, ele acabou conseguindo preencher a sua finalidade essencial, pelo princípio da economia processual, não vamos declarar a nulidade e vamos tocar esse processo, vamos embora. Então, veja que o princípio da economia processual aqui é muito importante, porque eu não vou mandar repetir um ato processual se, embora ele não estava exatamente como a lei mandava, ele preencheu a sua finalidade essencial. Guardem esta frase. Regra geral, o ato processual, ele independe de forma determinada. A segunda regra que eu vou falar para vocês na aula de hoje é que o ato processual, ele, regra geral, é público. Só que alguns temas a lei já diz. Esses, excepcionalmente, eles seguem em segredo de justiça. E aí, quando eu tenho segredo de justiça, somente pode ter acesso as partes, o juiz e os serventuários, aqueles que participam de qualquer forma diretamente do processo. Dê uma olhadinha aí comigo no artigo 189 do CPC, que diz que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1, que exige o interesse público ou social. Inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E inciso 4, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então veja, regra geral, os atos processuais eles são públicos. Excepcionalmente, eles seguirão em segredo de justiça. Quais são eles? Aí o Código de Processo Civil ele diz: interesse público ou social, aqueles relacionados a direito de família, como divórcio, separação, casamento, guarda de crianças e adolescentes, alimentos. Em terceiro lugar, todo direito constitucional à intimidade também deve ser segredo de justiça. E por último, a arbitragem, quando prevista a cláusula de confidencialidade no compromisso arbitral. O que é isso, professor, arbitragem? Veja, a arbitragem é um meio de resolução de conflitos que é alternativa à jurisdição. E esse meio de alternativo de resolução de conflitos, ele está previsto em lei especial. Então, admite-se que duas pessoas capazes para resolver direitos disponíveis, elas determinem que, em determinado litígio, o problema deles vai ser julgado por um tribunal arbitral a ser escolhido por um árbitro e não pelo Poder Judiciário. E o novo CPC, ele incentiva as formas alternativas de solução de conflitos, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. E o novo CPC, ele diz, olha,
é tão bom que as partes resolvam levar o seu conflito lá para a arbitragem, porque vai liberar aqui o nosso poder judiciário de tantos processos que nós podemos colaborar até com o árbitro, cumprindo, por exemplo, um mandado de citação para que alguma das partes elas cumpram uma tutela provisória lá em sede do juízo arbitral. Então o Poder Judiciário gosta tanto disso que ele fala, eu também posso colaborar, e o meio de comunicação entre o Tribunal Arbitral e o Poder Judiciário é a carta arbitral. Toda vez que chegar essa carta arbitral e lá estiver prevista uma cláusula de confidencialidade, então também seguirá por segredo de justiça. Então não se esqueça, a regra geral, os atos processuais são públicos, excepcionalmente seguem em segredo de justiça. Essas são as assertivas que podem ser cobradas na sua prova. Agora eu tenho mais uma observação importantíssima sobre esse tópico. Então veja, quando eu tenho segredo de justiça, quem é que pode ter acesso? O juiz e as partes e seus advogados. Agora, e um terceiro, professora, pode ter acesso a um processo que corre em segredo de justiça? Regra geral, não. Mas não tem nenhuma exceção. Veja, nós temos uma exceção em que o CPC diz o seguinte, que um terceiro juridicamente interessado, então ele tem que demonstrar para o juiz interesse jurídico, ele pode pedir ao juiz para ele ter acesso, mas não ao processo todo, somente ao dispositivo da sentença, que é aquela parte final da sentença do juiz, que é a decisão final do juiz no processo em primeira instância. Então a sentença do juiz ela é dividida em 3 partes. Eu tenho o relatório, tenho a fundamentação e tenho o dispositivo. Então o terceiro, toda vez que ele demonstrar que ele é juridicamente interessado, ele pode pedir para o juiz o acesso ao dispositivo da sentença, mas isso é exceção. Tem que demonstrar interesse. O pedido é feito ao juiz, ele pode conceder ou pode negar. Dê uma olhadinha aí o que diz neste tópico o Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha, resultantes de divórcio ou separação. Então, neste tópico, é muito importante que você saiba essa exceção do parágrafo 2º, porque esse tema despenca em prova, ok? Seguindo aqui o nosso estudo dos atos processuais, eu vou conversar com vocês rapidamente do negócio jurídico processual. O que seria esse negócio jurídico processual? É possível que as partes, desde que seja um direito que admita a autocomposição, então ele admite acordo entre as partes, e as partes sejam pessoas plenamente capazes, as partes podem efetuar mudanças no procedimento. Como assim, professora? Vamos imaginar o seguinte, o Código de Processo Civil, ele prevê que o prazo do recurso de apelação para toda e qualquer pessoa é o prazo de 15 dias. É possível que as pessoas, elas formulem um negócio jurídico e que elas alterem o prazo de recurso para determinado processo? Então é possível que as partes, através de um negócio jurídico, ou seja, através de um contrato, que eles formulem algumas cláusulas que alterem o procedimento que é previsto na lei, no nosso Código de Processo Civil? Sim. Então, hoje o novo CPC, ele admite a alteração feita no procedimento pelas próprias partes. E aí, veja, se forem partes plenamente capazes e o direito discutido for direito que admita a autocomposição, o juiz ele vai ter que aceitar esse negócio jurídico processual, ele não pode recusar a aceitar o cumprimento desse negócio. Nesse negócio, as partes podem, por exemplo, alterar o prazo do recurso de apelação, elas podem prever uma cláusula de inversão do ônus da prova, dentre outras situações. Essa é a regra do artigo 190. Veja aí comigo, olha só. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes
estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, muita atenção para isso. O negócio jurídico processual, ele pode ser feito pelas partes antes, através de um contrato, ou até mesmo durante o processo, depois que o processo já foi iniciado. Professor, existe alguma hipótese em que o juiz ele pode se recusar a aplicar esse negócio jurídico processual e aí o juiz vai dizer para a parte, olha, não vou aplicar essas regras, eu vou aplicar a regra geral do CPC, eu não vou aceitar esse negócio jurídico processual. O Código de Processo Civil, no parágrafo único, ele diz que o juiz ele só pode se recusar ao cumprimento deste negócio em 3 hipóteses. E aí o CPC aqui é claro, ele diz assim, somente nos casos de... E aí a primeira hipótese é nulidade, a segunda hipótese é inserção abusiva de cláusula em contrato de adesão ou quando uma das partes se encontre em situação de vulnerabilidade. Então, o juiz somente pode recusar o negócio jurídico em 3 casos. Dê uma olhadinha aí comigo no parágrafo único do artigo 190. De ofício ou a requerimento, então o juiz pode de ofício se recusar. O juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, o que você não pode se esquecer neste tópico? O negócio jurídico, ele é feito pelas partes, desde que elas sejam partes plenamente capazes e elas estejam regulamentando direitos disponíveis. O juiz vai ter que aceitar esse negócio jurídico processual, que pode ser feito antes ou durante do processo. E o juiz só poderá recusar a aplicação desse negócio nesses 3 casos específicos. Essa é a regra do artigo 190 do Código de Processo Civil. Agora eu quero conversar com vocês sobre o calendário processual. O que significa esse calendário processual? Imagine que o processo começou na audiência de conciliação e mediação. O juiz e as partes, eles já podem determinar um calendário para determinar e fixar quais serão os dias que vão acontecer todos os atos processuais dali para frente até o ato processual final, que é a sentença do juiz. Então, o calendário processual, que é uma exceção, ele visa determinar datas específicas para que os atos processuais eles ocorram no processo. Agora, este calendário processual, que ele é feito conjuntamente com as partes e com o juiz, é diferente do negócio jurídico processual, que ele é convencionado entre as partes e o juiz aceita. Aqui o juiz participa, é claro, porque as partes não podem determinar uma data para a realização de um ato processual que é do juiz, por exemplo. Então, eles conjuntamente podem determinar um calendário e aí, veja, esse calendário, regra geral, ele não pode ser alterado pelas partes e pelo juiz, somente em casos excepcionais, e a partir do momento que é determinado o calendário processual, as partes saem cientes de todas as datas dos atos processuais do processo. E aí isso é importante, porque quando é determinado o calendário processual, dispensa-se a intimação das partes para aqueles atos processuais que já estão previstos no calendário. Então, e por último, eu quero conversar com vocês sobre a questão dos atos processuais serem realizados sempre em língua portuguesa. Essa é a regra, dê uma olhadinha comigo, do artigo 192, que diz que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitado por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Isso significa que, regra geral, os atos processuais eles são praticados em língua portuguesa. Então, quando você for serventuário, ainda que você for fluente em algum idioma, inglês, japonês, todos os atos processuais devem ser realizados em língua
portuguesa. Mas, professor, eu posso juntar no processo um documento redigido em língua estrangeira? Pode, claro, mas tem que ser traduzido. Pode ser traduzido por um tradutor particular? Não. Tem que ser traduzido dessas 3 formas, ou via diplomática, ou autoridade central, ou tradutor juramentado. Então, regras importantes dos atos processuais, não se esqueça disso. Vamos fazer um resumão, aí um apanhado de tudo que nós estudamos na aula de hoje? Então, veja comigo, olha só, os atos processuais, regra geral, eles têm forma livre, então princípio da instrumentalidade das formas. Segunda regra, os atos processuais são públicos, excepcionalmente seguem em segredo de justiça. E por último, os atos processuais devem ser redigidos em língua portuguesa. Além disso, na aula de hoje, nós falamos sobre o negócio jurídico processual e o calendário processual, 2 temas que são super novidade no Código de no novo CPC, que entrou em vigência em 18 de março de 2016. Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero que você fique ligado na nossa próxima aula, no 3º dia da nossa semana do processo civil. Eu tenho certeza que você vai ficar craque em processo civil, vai gabaritar todas as questões de prova. E tenha certeza absoluta, há muitos anos eu dou aula de processo civil, já formei inúmeros alunos que hoje são escreventes, analistas, procuradores jurídicos, dentre outros concursos que tem aí pelo Brasil, e todos eles começaram do zero, aprenderam processo civil do zero. Engenheiros, professores formados em história, biologia, psicólogos, todo mundo que resolveu mudar de vida, eu quero prestar um concurso público, eu quero ter a minha estabilidade, todos eles tiveram que começar do zero e muitos dos meus alunos não tinham noção nenhuma de processo civil, zero. E eles começaram do zero, aprenderam processo civil, gabaritaram na prova e hoje já são servidores, muitos servidores, outros aguardando nomeação. Então, com absoluta certeza, ainda que você esteja começando do zero, a minha aula ela é preparada para ir direto ao ponto. Então, veja, é claro que você pode aprofundar depois que você se apaixonar pela matéria, depois que você tiver aprovado, você pode aprofundar os seus estudos em processo civil. Assim como eu um dia resolvi fazer o mestrado para aprofundar os meus conhecimentos. Mas, para a gente ser aprovado no concurso público, nós não precisamos aprofundar, nós temos que ir direto ao ponto. Aquilo que o examinador ele vai perguntar para você. O concurso público ele exige que você aprenda várias matérias ao mesmo tempo e quanto mais você conseguir aprender essas matérias num curto espaço de tempo, mais rápido você será aprovado. Então, neste momento, nós não vamos brigar, por exemplo, com o legislador. Nós não vamos, poxa, eu discordo desta regra, eu acho que isso deveria ser interpretado assim. Isso a gente deixa para depois, quando nós formos aprofundar os nossos estudos do processo civil. Nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto, é acertar a questão de prova, é fazer com que você aprenda o processo civil, ainda que você esteja começando do zero, que você não tenha nunca ouvido falar nesses termos que nós estamos tratando, mas eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo você vai ficar 100% familiarizado com esses termos jurídicos, vai até se apaixonar por processo civil, depois vai querer, lógico, comigo, aprofundar os estudos. Então, esse artigo que nós tratamos do negócio jurídico processual, poxa vida, nós podemos debater esse tópico de forma profunda, verificar a posição dos doutrinadores sobre esse assunto, pesquisar o que a jurisprudência tem dito sobre isso. Mas para nós na prova, nos interessa agora ir direto ao ponto, aprender aquilo
que será perguntado na sua prova, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fique comigo nessa semana jurídica que você está aprendendo aí processo civil comigo sem frescuras e eu te vejo, eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!